Olá, queridos amigos, homens de prata e mulheres de prata. É com imenso prazer que eu apresento hoje uma pessoa muito bacana que conheço há muitos anos, mais um publicitário, Roberto Nascimento, que carinhosamente nosso mercado o chama de Naná. Mas antes de trazer o Naná para vocês, eu gostaria de agradecer a nossa querida HP Enterprise por gentileza de ceder o seu espaço para a nossa filmagem de hoje, assim como a nossa querida Água Prata e a Lifetime. E não se esqueçam de, nas nossas redes sociais, se inscrever, colocar sininho, também no nosso YouTube, assistir tudo que puder para nos ajudar cada vez mais a receber pessoas bacanas como Naná. Naná, seja muito bem-vindo aqui, um prazer recebê-lo. Naná, você está com 60 anos. Roubou no jogo, não? Nada. Não, prazer estar aqui primeiro, né? Antes de mais nada, prazer estar aqui, conversar com você. Vim acompanhando já desde o começo, desde o nascimento, essa história do Homens de Prata. Mas não roubei no jogo, não. Não, o que ele roubou no jogo, eu digo o seguinte, ele falou que está desde o começo sendo convidado. Mas depois de 3 anos, aí ele arrumou um tempinho na agenda dele. Nada. Naná, e a filharada, como é que tá? Todos bem, cara. Turma crescendo, a neta chegando. Neta de quem? Da Isadora? Do Fábio. Ah, do Fábio? Do Fabinho. Nossa, o Fabinho já está com 31 anos, hein? A Isadora? Tem, Isadora 30 e a Manuela 17. A Manuela é da Lu. Da Luciana. Você está com a Lu há quantos anos já? Há 20 anos já, cara. Tá, agora me conta uma coisa. Você é publicitário, como tudo já comentei, mas o que você queria fazer antes? Porque não tinha nada a ver com publicidade. Nada. Qual que era o seu sonho, hein? Cara, na verdade é um pouco sonho meu, sonho de pai, né? Meu pai tinha uma empresa na área de eletromedicina e o sonho dele acho que era que eu estudasse engenharia. Então eu fui me orientando para isso desde o tempo do colegial ainda, né? Eu fui fazer escola técnica, fui fazer telecomunicações, enfim. E ia prestar vestibular para engenharia quando der essa guinada de carreira. E como é que foi isso, que de engenharia para publicidade? Tem alguma coisa a ver que eu não saiba? Não, cara, é engraçado, não tem nenhuma relação, mas a gente foi muito interessante porque eu comecei, no final do ensino médio, eu comecei a namorar. E o pai da minha namorada era publicitário. Da primeira esposa? Da primeira, da Andréa, da minha primeira esposa, com quem eu casei depois. E ele era publicitário. E eu comecei a achar divertida a vida que ele levava. O Roberto de Assis foi publicitário da Abril Roberto também. Assis, Roberto de Assis era publicitário da Abril, enfim. É verdade. E quando eu comecei a namorar com a Andréa, em 80, lá nos anos 80, eu comecei a achar interessante o que ele fazia, né? Uma pessoa super bem-humorada, uma pessoa de relações. Ganha dinheiro, trabalha pouco, né? Aquelas coisas. Não, cara, mas era uma coisa mais de uma vida mais leve. Eu acho que de uma coisa menos sisuda. Não, menos sisuda. Então, pensar em engenharia para mim era uma coisa de bancada, de trabalhar tecnicamente, de ficar mais quieto. E eu fui percebendo nele. E depois fui me percebendo uma pessoa mais de comunicação, de conversa, enfim, de trocar história, de ouvir. Não necessariamente de fazer negócios, nunca me achei, nunca tinha me visto como um vendedor. Você foi direto para a comercial? Fui, eu comecei como trainee na Abril, de publicidade, eu fiz um processo interno e acabei indo trabalhar na revista Casa Cláudia, onde eu fiquei durante 6 anos. Você ficou um período grande na Abril, né? Eu fiquei 2 fases, na verdade. Eu fiquei primeiro 8 anos, aí saí, fui para o Canadá, morei um tempo no Canadá com a minha ex-mulher, aí eu voltei para Abril de novo. Foram 10 meses de intervalo, aí voltei para Abril de novo, fiquei até 95. Foram 15 anos no total. Nossa, me fala uma coisa, na Editora Abril, você tem uma passagem que muita gente gostaria de entender, como eu, muita gente não sabe. Você trabalhou na Playboy, na área comercial. Como é que é vender para o mercado, né, arrumar anunciantes, uma revista masculina cheia de pudores para a época? Como é que era isso? Eu acho que era um pouco diferente, né, Cuca? Acho que tinha uma coisa... Primeiro que assim, a gente não vendia a mulher, né? A gente vendia no final o conjunto da edição, que trabalhava muito na questão das entrevistas de qualidade, matérias de profundidade, serviço, enfim, a parte de drinks, a parte de moda. Então você vendia, na verdade, um estilo de vida através da revista masculina e isso fazia funcionar bastante o negócio. E a gente trabalhava muito nessa questão das pessoas se projetarem um pouco no que elas estavam vendo ali. Mas não tinha restrição de alguns anunciantes? Eu acho que tinha menos. Sempre tem. Tá. Sempre tem, cara, tema, mas né? eu acho que tinha menos, né? Eu acho que assim, até porque na verdade o nu que a gente vendia dentro da Playboy era um nu muito mais comportado naquele momento, mais artístico, enfim, né? era uma
Não era artístico exatamente, era um nu, né, era a verdade do... Estou amenizando. Mas assim, era questão do nu, mas eu acho que assim, ela era a menor parte dentro disso, a não ser no momento em que você, a partir de uma grande capa, você alavancava muito a circulação e justificava o que você estava vendendo. Né? Exatamente, as oportunidades, mais do que estrela só, né? A questão das oportunidades, enfim, você tinha sempre aquelas capas que eram daquele momento, enfim. Qual foi a capa mais atrativa, que mais polêmica? Eu acho que a capa do meu momento na Playboy que foi mais legal foi a da fogueteira, né? Da história do Brasil e Chile no Maracanã, da história da fogueteira, enfim. Aí ela virou uma capa de Playboy. É e ela foi 89, pode ser, acho que é isso, 89. 89. Eu comecei, 89 para 90, é isso aí. Eu acho que foi nas eliminatórias da Copa de 90. Que bacana. Foi. E me fala uma coisa, e aí, vindo para o tempo mais atual, você ficou quantos anos no final em revista? Você ficou? Fiquei 23, cara, né? Eu fui abril durante 15 anos, depois eu fui lançar a revista Época na Globo. Fiquei durante 2 anos lá no lançamento da revista, aí como diretor de marketing, não como comercial. Isso eu lembro. Aí depois eu fui para América Economia, para Carta Capital, aí com Carta Capital... primeiro eu fui para Editora Peixes, do Ângelo Rossi. Fiquei 2 anos, quando eu saí da Editora Globo, fiquei lá. Depois eu fui fazer América Economia, fui para Carta Capital e aí eu saí de revista. Então, esse momento que eu queria saber, antes de voltar a falar da transição para a televisão, você teve um momento de empreendedor. Como é que foi isso? Você já estava com 2004... É verdade. Não, na verdade eu comi parte da história, 2004 né? e 44, né? Exatamente. Mas eu comi parte da história, porque eu fui agência nesse meio do caminho. Antes de ir para a época, na Editora Globo, eu fui agência, eu fui W Brasil durante um ano. Brasil, eu lembro. Como atendimento, como atendimento na W. Depois fui para a TVA um pouquinho, muito rapidamente. Fiquei também um ano na TVA. No comecinho da TV por assinatura, no começo dessa indústria. E aí fui para a Globo. Né? E aí, voltando para a tua pergunta, com o negócio do empreendedorismo, em 2004, na verdade, eu fui como executivo, trabalhando para uma empresa de distribuição de conteúdos digitais em cinema. E era bastante interessante o negócio, enfim, chamava Rain Networks. A Rain tinha como grande objetivo fazer distribuição de conteúdos em salas de cinema, essencialmente cinemas independentes, cinemas de arte, com um mote de inclusão. Né? Então era bacana porque era uma coisa de você abrir mais espaço de tela para produtores de conteúdo, enfim, tinha todo um objetivo. Foi a primeira mexida que deu em conteúdo mesmo no cinema e nesse tipo de mídia. Né? Foi quando, coincidentemente não, né? Na verdade foi quando aconteceu que as majors nos Estados Unidos lançaram a DCI, que era o padrão de distribuição de conteúdo digital de referência para os conteúdos de Hollywood. E o que a gente lançou, o que a gente montou ali foi uma versão com uma resolução um pouco menor, mas que barateava demais os custos de distribuição, que a gente podia dar espaço de tela para todo mundo. E aí, como consequência, a gente ganhava a comercialização das salas de cinema também. Quanto tempo você ficou com isso? Fiquei como diretor até 2009. Em 2009 eu me associei e fiquei até 2012. Até 2012. E aí veio a grande virada quando você... Aos 50. Aos 50, que foi, se tornando um homem de prata, você foi para a televisão. Eu fiz uma passada rápida pelo Terra primeiro, foi um período bem curto, foram 9 meses só no Terra, fui virar um cara digital e aí já voltei para um cara de televisão, mas eu fiquei 9 meses no Terra e depois fui convidado para ir para a Discovery. Você pegou o começo do digital, pegou essa transformação final das mídias... Exatamente, entrei já com os portais começando a sofrer um pouco mais na história da chegada de YouTube, Facebook, enfim, as redes, as grandes plataformas estavam chegando e estavam começando a mudar um pouco a configuração desse mercado. Né? Mas na TV você sentiu muita diferença? Porque vender revista é uma coisa, numa editora Abril, que era de ponta... Eu acho que vender TV por assinatura tem uma grande similaridade com o negócio de revistas. Eu sempre, desde que eu cheguei lá, eu falava muito isso. Falava, eu me inspiro muito no que eu fiz ao longo do tempo em revistas, porque tem uma questão de qualificação, de segmentação, de tentar entender conteúdo como sendo a grande motivação das pessoas estarem com você naquele momento, enfim. Então acho que tinha uma semelhança bacana, interessante e foi bastante útil ao longo do tempo. Mas você teve muita dificuldade, não? Cuca, eu acho que não, cara. Eu sempre tentei me colocar no mercado como uma pessoa pronta para aprender. Quer dizer, quando eu volto lá para trás para a questão do engenheiro, que não quis ser engenheiro, essa história toda, eu acho que a parte mais interessante para mim era o poder ser uma pessoa mais generalista, né? E tentar
e tentar ter a oportunidade de cada vez mais aprender coisas diferentes, entender de coisas diferentes, sem ser absolutamente profundo em nenhuma delas, mas podendo entender. Então, para mim, foi uma passagem muito legal. Não muito complexa, não muito complexa. Agora, uma coisa interessante, né? Você é um exemplo, inclusive, para a nossa geração prateada de 50 a mais, que conseguiu se manter, né, ativo o tempo todo e com grandes empresas e agora num processo novo, né, da Warner com a Discovery. Que dica você daria assim, para os Homens de Prata, não só do nosso mercado publicitário, mas em geral, por essa passagem dos 50 e continuar ativo assim como você está? Eu acho que, primeiro, eu gosto muito do que eu faço, cara. Tenho um prazer enorme de fazer o que eu faço, me identifico, então a decisão de não ser engenheiro foi perfeita. Mas eu acho que é você tentar ouvir muito, cara, né? Eu acho que tem uma coisa a gente está vivendo, né? E falando aqui de Homens de Prata, a gente está vivendo um período de troca de gerações muito grande, cada vez mais rápido, né? Se você parar para pensar nos últimos 15 anos, eu acho que a gente viu passarem 3 gerações diferentes já na nossa indústria. Então, acho que você está preparado para ouvir e tirar do nosso repertório aquilo de que as pessoas têm que te entender e você tem que entender muito mais as pessoas, faz muito sentido. Então, acho que isso me ajudou muito. Eu adoro, obviamente adoro falar, gosto, sou um cara que gosta de me comunicar, mas acho que aprendi muito com o tempo a ouvir as gerações, cara. Né? Isso tem me ajudado muito. Tá, e agora você está num novo processo, né? Em 2021, a Discovery agora passou a produzir streaming. Como é que é isso e como é que é comercializar esse projeto totalmente novo? Porque você já tem um período de adaptação ou já vem outro? Não tem mais. Agora, sim, eu acho que a gente tem que se acostumar que eu tenho um chefe, tem um dos chefes na Discovery que usa uma expressão que eu acho perfeita, cara. Assim, a gente se acostumar a ficar confortável no desconforto. Eu acho que a gente vai viver isso exatamente do mesmo jeito que eu te falei da troca de gerações, a gente está vendo a evolução das coisas, né? Então eu acho que o streaming no fundo, o streaming é uma forma diferente de você absorver conteúdo, é uma forma diferente de você ter acesso a conteúdo, mas estamos falando do mesmo conteúdo. Né? E a nossa geração, como é que você vê através desses conteúdos todos? Como consumidores, cara, eu acho que todo mundo abraçando, enfim, eu não acho que seja um diferencial de uma geração mais jovem, cara. Eu acho que a oferta de conteúdo num formato não linear de tempo, ela é perfeita, porque nem sempre você está naquele momento na frente do teu aparelho linear para assistir algum conteúdo. Então você tem a opção de não assistir. Mas eu acho e sigo achando que a distribuição de conteúdo linear ela é fundamental. Tá, e você acha que a tendência é cada vez mais cair as transmissões normais, os conteúdos normais? Não, cara, eu acho que assim, cara, você nunca vai substituir o conteúdo ao vivo, esporte, grandes shows, grandes eventos de um modelo linear. Ele vai estar presente no linear. A notícia também vai estar presente nisso. Ainda suporta muito, né? Eu acho que ainda suporta muito. O que eu acho que você tem é uma oportunidade, uma possibilidade de fazer um consumo de conteúdo num momento diferente, mas aí eu acho que ele entra muito mais na categoria de tudo aquilo que a gente está vendo, né? Quer dizer, filmes, séries, os documentários, enfim, coisas que são relevantes e que você pode consumir de maneira mais rápida ou mais profunda num tempo curto de tempo. E como é que, agora voltando à empresa, vocês têm bastante pessoas acima de 50 anos trabalhando, como é que é essa diversidade, essa inclusão no ambiente de trabalho? Acho que a gente é bastante diverso lá. Eu acho que eu sou, dentro aqui do Escritório Brasil, talvez, olhando como era, quando era Discovery ainda, não como Warner Bros. Discovery, como Discovery, acho que eu era funcionário mais velho. E hoje? Se não sou mais velho, sou um dos mais velhos. Mas existe essa inclusão? Vocês tratam esse tema de longevidade? Quando eu fui contratado, teve um fato interessante, cara, porque eu fui contratado aos 50, né? E em nenhum momento da minha contratação a questão de idade veio para a baila. Eu acho que essa é a parte interessante, cara. Eu acho que, assim, mas é também a competência, o conhecimento, né? Mas eu acho que é muito predisposição do outro, né? De quem está contratando, de pensar que ele não está procurando um determinado demo de executivo, e sim uma determinada qualidade na gestão, nos processos, na gestão de processos, entendeu? Então, que é muito sério, né? Inclusive numa empresa como essa. É isso. Então eu acho que a questão de inclusão ali é um pouco natural, cara. Né? Não tem. Então eu não sinto problema nesse sentido. Na indústria eu acho que às vezes a gente sente, né? Eu acho que ainda que de maneira inconsciente a gente tem momentos em que você percebe que a questão ligada à idade é um pouco mais pesada, enfim. Mas
faz parte. Faz Cuca. parte, isso é. Acho que a gente É um viveu processo, isso. o processo que tá a gente passando. viveu a mesma coisa quando a gente começou como profissional. Né? Quer dizer, eu brinco muito que eu falo assim, cara, lá nos anos 80 a gente também olhava para o chefe e queria o lugar dele. Né? A gente Sempre. olhava para as pessoas e achava que elas Ou estavam pelo menos ficando queria ser velhas. igual ou parecido. Ou achava que elas estavam ficando velhas. E Entendeu? agora, pessoalmente, quais são seus hobbies? Cara, eu amo consumir conteúdo. Assim, eu brinco muito porque assim, eu amo TV. Então eu adoro assistir e consumir qualquer coisa na televisão. A televisão esteve sempre presente na minha vida, mesmo quando eu não trabalhava com isso ainda. Eu brinco que assim, eu tive uma fase na minha vida que antes de acender a luz de casa eu ligava a TV. Eu entrava em casa, ligava a TV, depois eu acendia. Era um hábito depois eu acendia. antigo, né? Muito, muito. E sempre gostei muito. Então assim, amo ler. Acho que eu tenho menos tempo do que eu gostaria. Estou tentando voltar a fazer isso. A questão de consumir conteúdo em vídeo, adoro. Cinema, adoro. Enfim, acho que a pandemia tirou a gente um pouco desse olhar do conteúdo de cinema. Esportes. E esportes, virei corredor, já um pouco mais velho. Nunca deixei de praticar, cara, né? Joguei rugby durante 15 anos, enfim. Rugby é o primeiro que joga rugby aqui. Né? E não tô quebrado, né? Essa é a parte boa. É a parte boa. Mas joguei rugby, joguei tênis, nunca fui bom de tênis. Fui jogar squash para tentar ver se eu parava de jogar bola fora da quadra. Enfim, melhorou um pouquinho. Mas aí fui para corrida. E você pratica junto com a sua esposa, né? Sim. Luciana. A gente começou em 2001, a gente começou a namorar e desde então a gente passou até a pandemia. A gente todos Eu os sou dias testemunha. levantava. Uma vez em Ilhabela, ele e a senhora correndo. Treinando. Não, Quer dizer, na eles- verdade, eles estavam no restaurante, né? Depois Já eu não tínhamos sei- corrido. Eu não sei se eles correram, se eles estavam lá só para tirar fotografia. Não, cara, mas a gente sempre levantou às 5h15 da manhã para treinar, todos os dias. Foi um negócio até a pandemia muito religioso, no sentido de preservar Isso é bom, tem que- essa prática, cara. Mas assim, eu gosto muito. A corrida para mim me faz muito bem. Hoje eu estou correndo bem menos, mas sigo fazendo, enfim. E Você esporte. corre quanto? 5, 10, 20? Corro 5, 2 vezes por semana, 3, e faço musculação, enfim. É, isso tem que manter, não tem jeito. Eu não tenho como. E como é que é conviver com uma esposa também publicitária, que também trabalha num veículo de comunicação, que também trabalha na televisão? Que também está em televisão, que foi minha concorrente. E com o filho que também é publicitário, enfim, verdade, a gente tem, verdade. o Fábio também é eletromídia, foi meu concorrente, o Fábio foi Turner antes de eu ser Discovery, enfim, então tem uma família. A gente tenta não falar trabalho em casa, né? Teve uma época que a Lu era Sony, eu era Discovery e o Fábio era Turner. No mesmo mercado, todo mundo disputando. A gente era uma versão reduzida do Maximídia. Mas os ali, três cara, na não tinha área como. comercial? Os três comercial, cara. Os três comercial. O Fábio, na verdade, era planejamento nessa época. Planejamento hoje tá no comercial, comercial. hoje ele está no comercial. Mas acho que a gente sempre soube levar muito bem, porque a gente entendia o limite dessa conversa, enfim. A gente nunca levou a conversa como principal foco do nosso dia a dia, enfim. Ana, muito legal. Manda uma mensagem aqui para os Homens de Prata agora. Cara, eu não quero perder a chance de me divertir mais ainda. Entendeu? Eu acho que assim, eu como vida, eu entendo que assim, a vida realmente está começando só, gente, né? Eu sempre penso muito nisso, falo, ó, se eu tenho pelo menos mais 30 para frente, né? Essa é a meta, né? Pelo Que é o menos. que a gente espera, cara. Eu olho para trás, é quase o que eu já vivi, né? Então, assim, eu vivi tanta coisa ao longo dos 40 anteriores, então tem muito para viver. Acho que o foco já não é mais daqui para frente ao longo do tempo, é mais prazer de fato, é não deixar de fazer as coisas que você tem que aproveitar para fazer naquele momento. Acho que a pandemia ensinou muito a gente isso, né? Quer dizer, E não obedecer adianta seus adiar as limites, coisas, se né? prepara, obedecer seus limites, é isso. E se entender. E aí eu acho que assim, como um olhar para as pessoas, quer dizer, eu não dou conselho nem para os meus filhos, né, gente? Então é difícil pensar em falar alguma coisa para os outros. Mas eu acho que a gente tem que se divertir. Eu acho que a gente está levando tudo. Eu sempre levei as coisas muito a sério, mas eu acho que assim, a gente tem que entender que levar a sério não quer dizer que você tem que estar de mau humor o tempo todo, não quer dizer que você tem que estar sofrendo o tempo todo. Eu acho que eu tenho feito muito isso. Também não precisa ser bonzinho o tempo todo. Mas é melhor ser bonzinho do que ser melhor, ruinzinho, né? é melhor, Então, acho que vale, não é É ruim. verdade, é melhor. Ana, antes de me despedir de você, eu queria que você recebesse uma lembrança da Água cara. Prata, que na verdade são Obrigado, as tônicas e Muito obrigado. o Clube Soda, e também uma lembrancinha do jantar que você deu cano em mim. Não foi por mal, Cuca, deixa por aqui, só por aqui para não deixar. Você, Não, muito obrigado, eu que te para você agradeço, uma para cara. Luciana. Opa, Tá bom? muito obrigado. Legal? Obrigado, gente. Ana, obrigado. Valeu, Foi um Cuca. prazer, Obrigado, adorei cara. falar com você. Dá um beijo na Luciana. Prazer foi meu. Gente, mais uma vez agradecer a HPE pela gentileza de nos ceder um espaço, a Água Prata e a Lifetime. Fique com Deus. Homem de Prata, uma geração de valor. Tchau.